Bom dia, queridos amigos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva nesse dia de esperança, de luz, rogando o amparo para todos nós. Hoje vamos iniciar o capítulo 10. Bem-aventurados que são misericordiosos. Nós vamos ler o item 1. Vamos dividir esses assuntos pela importância dele. Perdoai para que Deus vos perdoe. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão? Quando houver pecado contra mim, até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoareis até 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Mateus, capítulo 18, versículo 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da brandura, porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. Ela consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denota alma sem elevação nem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio da alma elevada, que paira acima dos golpes que lhe possam desferir. Uma é sempre ansiosa, de sombria suscetibilidade e cheia de véu. A outra é calma, toda mansidão e caridade. Nós convidamos os nossos irmãos a elevar os nossos pensamentos até Jesus, que essa luz divina ilumine os nossos pensamentos, fortalecendo-nos para que possamos transformar os nossos sentimentos em luzes, em brilhos, em intenções nobres. Ajude-nos, Jesus, a sermos fiéis a todo esse ensinamento que tem dado para nós a alegria de viver, consubstanciando na fé, na esperança e na caridade. Mestre de amor e bondade, eis-nos aqui como instrumentos do seu trabalho, desejosos de ser úteis, sermos úteis, especialmente àqueles espíritos que fazem parte da nossa família. Que a bondade excelsa de Jesus esteja com todos nós. Que assim seja. Os amigos, o título desse capítulo, né, Bem-aventurados que são misericordiosos, é importante que a gente possa também pensar com muito carinho o que é ser, é, o que é ser misericordioso, né? Por que Jesus classifica essa misericórdia? De que forma nós vamos enxergar o que seja essa misericórdia? Então, nós muitas vezes falamos dela sem compreender a sua extensão. E é para que a gente possa compreender o que seja misericordiosos, nós precisamos, acima de tudo, termos a compaixão. A compaixão é um estado do espírito que clareia cada vez mais a rota de nossos pensamentos. É importante que a gente situe dentro das oportunidades que Deus está nos dando para que a sombra, as trevas, as dificuldades
não nos envolva ou não nos traga situações mais difíceis. Então, nós vamos ver que quando nós nos ligamos a este sentimento da compaixão, nós vamos sentir dentro de nós uma alegria, não alegria de vê-lo sofrer, mas sentimos a presença dos que te pisam as esperanças. Nós sofremos com isso. Então, sofres. A presença do que te pisam as esperanças, será que dói em nós? É uma pergunta. Nós precisamos saber o que é ser misericordioso. E para que eu seja misericordioso, eu preciso aprender a ter compaixão. E aí nós vamos ver que a compaixão é para todos os nossos irmãos. Não é para este ou para aquele. Então, quando nós somos espetados pelas farpas do pensamento dos outros, com as palavras que doem, muitas vezes nós vamos revoltar, mas lembremos, queridos irmãos, que eles não têm o que nós já conseguimos. E muitas vezes, mergulhados na crueldade, no sarcasmo, às vezes vemos uma certa demência que nós sabemos que são chagas, que só o tempo vai curar. Nós também já tivemos isso. E é por isso que Jesus nos convida a perdoar as faltas dos homens que cometeram contra vós, porque Deus está nos dando oportunidade para que eu também possa perdoá-los. E, no fundo, são males que surgem da ignorância daqueles que estão conosco. E muitas vezes essa ignorância deixa nascer dentro de nós uma cegueira. E uma cegueira que nasce junto com as trevas, com as sombras, porque nós ficamos mergulhados nessas sombras. E por isso que nós estamos sempre revidando aquilo que nós recebemos. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Está no Pai Nosso, na prece. Então, nós precisamos ter a certeza de que nós queremos melhorar, avançar. E não é com desequilíbrio, não é com ignorância, não é com palavras ásperas que nós vamos nos mantermos em equilíbrio para compreender o valor do perdão. Porque perdoar não é calar e nem esquecer. Perdoar é modificar os nossos sentimentos, é modificar a nossa forma de olhar o outro. Então, nós vamos ver que todos nós precisamos compadecer com a situação do outro. E todos nós também estamos na mesma escola, onde estamos aprendendo. Ora, nós estamos nos esforçando para nos tornarmos misericordiosos, mas quantas vezes também ofendemos? Quantas vezes levantamos palavras ou dizemos palavras que não condiz mais com a nossa forma de pensar? Então, todos nós somos alunos deste educandário da vida e todos nós ainda estamos suscetíveis às quedas morais que nos levam ao erro. Então, quando nós nos colocamos na posição de nos acharmos que nós, diante do outro, precisamos ter compaixão, nós vamos começando a compreender a força da misericórdia. E nós precisamos também entender quantas vezes nós temos sido bem-aventurados pela misericórdia divina. Então, quanto mais nós compreendermos o valor da paciência, o valor da tolerância, nós vamos ver que nós vamos começando a compreender também a força da brandura, da bondade, da abnegação, esquecendo o mal que o outro nos faz. É preciso que a gente possa perceber que todos nós estamos carentes e necessitamos do amparo, da ajuda do outro, da bênção, da fonte divina deste amor que Deus nos oferece. Amigos queridos,
Quando o Evangelho nos chama a atenção, se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta, em particular, a só com eles. Não é estardalhaço, talvez converse com ele. Se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Porque muitas vezes eu vou para cobrar e não vou para expor, para explicar aquilo que eu estou sentindo. Então, quando nós estamos referindo à compaixão, nós precisamos buscar dentro de nós o pensamento que vai reportar um pensamento de mansuetude, que nós possamos auxiliar o outro com a bênção do amparo amigo, para que nós não venhamos a alfinetá-los com nosso orgulho, mas modificar o nosso orgulho e que esse orgulho não infiltre no coração do outro e muitas vezes com o nome de virtude, porque nós temos máscaras e é preciso que a gente precise recordar que a compaixão tantas vezes também procede dos outros em socorro a todos nós. Todos nós precisamos olhar para dentro de nós. Nesse momento, o grande legado é quando nós, de quando em quando, pelo menos, né, rememoremos as demonstrações da paciência, da bondade dos irmãos que nos suportaram. Quantos eles viram as nossas dificuldades e não queixaram, não foram teimosos, não deixaram para nós sequelas, mas viram e reconheceram que muitas vezes talvez estivéssemos irritados ou muitas vezes ainda imaturos diante das situações. Nós precisamos apoiar uns aos outros com a palavra de ternura, com a paciência, com a bondade, para que nós possamos também pedir aos nossos benfeitores que eles nos fortaleçam, que eles possam trazer para nós a luz da compreensão do que seja misericórdia. E aqui Kardec coloca na mensagem: a misericórdia é o complemento da brandura. Será que somos brandos? Será que somos mansos? Nós falamos isso já um capítulo. Mas aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e nem pacífico. Por isso que nós estamos sempre errando, porque ainda não observamos que tudo isso consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Porque todas as vezes que eu lembro de alguém que me ofendeu, que já me fez alguma coisa, vem em mim aquela energia, aquela sensação de raiva, de revolta. E aí que nós vamos ver que pode surgir o ódio e o rancor, que denota alma sem elevação. Então, o que é uma alma sem elevação? Uma alma que não tem grandeza. Então, é preciso que a gente rememore todas as vezes os atos de paciência que o outro teve para conosco, da bondade daqueles que nos auxiliam, daqueles que ajudam-nos a educar os nossos pensamentos. É preciso que a gente possa perceber que o nosso maior intuito deve ser a mudança dos nossos sentimentos para que nós possamos dar amparo àqueles que continuam a caminhar conosco e muitas vezes nos servindo ainda, nos auxiliando, para que nós nos afastemos de uma vez por todas da frieza do pensamento e da ingratidão. Quantas vezes nós temos ferido o nosso irmão? E a tolerância, conjunto para com esses companheiros, precisa ter sempre um ponto de equilíbrio. Porque às vezes nós falamos de tolerância e nós sabemos dos nossos desequilíbrios, dos nossos erros. Por isso que nós não podemos culpar quem quer que seja, mas sim compreender o valor do perdão. Quando Mateus narra, quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão? Quantas vezes, meu irmão, você tem feito isso? Quando houver pecado contra mim, até 7 vezes? Olha a pergunta e olha a resposta. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até.
70 vezes 7 vezes. Todas as vezes que você sentir ofendido, lembre que para você perdoar, você precisa urgentemente rever os seus atos, suas intenções, seus sentimentos, para que não venha acompanhado o remorso. E às vezes o remorso vem acompanhado com as injúrias do coração. Então nós precisamos refletir nessa piedade, porque a piedade ela vem da mansuetude, da compaixão, mas ele é um estado de espírito que vai nos sustentar. E para isso nós temos que observar o que a maior parte de nós temos feito. E nós precisamos mergulhar indefinidamente nas provas que nós temos vivido para que nós possamos compreender o valor daqueles que nos auxiliam. E também meditar também se nós já aprendemos a exercer a compaixão para com todos, e particularmente com aqueles que nos firam. Porque nós precisamos reconhecer que assim que nós conseguirmos, veja bem, assim que nós conseguimos resgatar os nossos débitos de amor para com o próximo, a perceber por fim que todos nós, para viver, conviver e sobreviver, precisamos em qualquer parte, onde estivermos, em qualquer circunstância, da bondade e da compaixão de Deus. Se Deus não tiver este olhar de compaixão para conosco, nós vamos continuar errando, ficando na mesma situação, porque estamos distante de colher os frutos para um novo momento. Que Jesus nos dê força, amigos, para que nós possamos, dia a dia, pensar que nós precisamos perdoar. O próprio Evangelho diz, aquele que diz, nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, será por Deus. Com que direito reclamará ele o perdão de suas próprias faltas, se ele não consegue perdoar o outro? Então, quando Jesus nos pede misericórdia, ele não está mostrando que nós temos um limite, nós temos que usar sempre do perdão para com o nosso irmão. E aqui, para encerrar nossa fala, Kardec nos coloca uma situação bastante pertinente, quando ele diz assim, há, porém, duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Veja bem, aqui tem a cautela, a vigilância e o cuidado. A segunda é a em que o ofendido ou aquele que tal se julga impõe ao outro condições humilhantes e lhe faz sentir o peso de um perdão, que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão ao ofensor, não faz com benevolência, mas com ostentação. Então, aí não tem nenhuma generosidade. Há apenas uma forma de satisfazer o nosso orgulho. E a verdadeira caridade, ela é desinteressada. E é pelo desinteresse que nós vamos compreender o que seja o valor da misericórdia em nossa vida. Queridos irmãos, repensemos nisso, porque o ódio, a injúria, nos traz feridas abertas no nosso perispírito. E o perdão é o remédio que todos nós precisamos buscar para nos perdoarmos em primeiro lugar, reconhecendo as nossas lutas e as nossas dores, a nossa pequenez, para depois perdoarmos o outro. Que Deus, nosso Pai, nos dê força para que eu possa me conhecer melhor, pois o perdão é a modificação das energias que estão dentro de nós. É muito mais, Senhor, gratificante nós sermos ofendidos do que ofender o nosso irmão, porque somos nós que estamos te conhecendo todos os dias.
buscando sentir a força do seu Evangelho em nossos corações. Que a paz e a esperança esteja conosco, Senhor. Nós pedimos que nesta hora do passe eu possa pedir aos Espíritos força e rever os sentimentos de ódio, de rancor e mágoa que ainda estão dentro de nós. Que as dádivas sejam para fortalecer a nossa vontade de modificar o nosso orgulho e a nossa vaidade. Fluidifica as nossas águas, que elas sejam energias que vão revigorar as nossas energias doentes. Amado Senhor, que a luz do seu amor se estenda para todos os lares em dor, todos os hospitais, aqueles que pedem as nossas preces, os nossos familiares, mas também agradeçamos a Jesus pela visita diária em nosso lar, em nosso coração e no coração de todos aqueles a quem pedimos. Que o Senhor nos envolva na paz e na alegria. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, que assim seja, irmãos.